A paz do Senhor, amados, mais uma escola bíblica dominical e nós continuamos falando hoje sobre caminho e o tema de hoje é parece, mas não é. Como discernir se o caminho é o caminho da vida? Então, repetindo o tema de hoje, parece, mas não é. Como discernir se o caminho é o caminho da vida? Então, vou pedir aos irmãos que comecem abrindo as suas Bíblias em Provérbios, capítulo 14, verso 12. Então, Provérbios, capítulo 14, verso 12, e também nós leremos o 16, verso 25. Diz assim o texto: Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Esse é o 14. Capítulo 16, verso 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Notaram que são dois textos muito parecidos, né? Dois versículos que mudam muito pouco entre si. E eles trazem dois caminhos opostos, né? Duas posições, a vida ou caminhos de morte. Então, ou existe e você está trilhando o caminho da vida, ou você está trilhando os caminhos de morte. Vamos olhar um pouquinho o contexto desse capítulo, desses versículos, e tirar algumas coisas que nós poderíamos dizer. Isso é uma característica daquele que caminha diante da vida. Isso é uma característica daqueles que caminham diante da morte. Então, uma das primeiras coisas que nós vemos, capítulo 14, voltando lá, verso 1, ele vai dizer que toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Então, tirem a figura da mulher ou imaginem nós como a igreja do Senhor. Então, nós poderíamos levar que aquele que está no caminho da vida é aquele que edifica a sua própria casa. Aquele que caminha num caminho de morte, ele mesmo derruba a sua casa. Ok? O versículo 2 vai dizer: o que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos desprezam. Então aqui a gente tem uma outra característica. Caminho de vida é um caminho de sinceridade e um caminho de temor. Então aqueles que estão na vida andam em sinceridade e em temor. Aqueles que não estão na vida, estão caminhando caminhos de morte, eles desprezam ao Senhor. Eles desprezam o nosso Deus. Continuando, ele vai dizer que na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio preservá-lo-ão. Então, quando nós vemos o começo desse versículo, ele vai dizer: aqueles que estão em caminhos de morte, na sua língua se acha a vara da soberba. Em outros versículos ali para frente, depois os irmãos podem ir versículo a versículo, como eu comecei fazendo, vocês vão notar isso, que ele vai falar sobre a altivez do espírito. Essa é uma ideia também para a ideia da soberba. Então, o soberbo, o altivo, esse Deus despreza. Esse não está em conformidade com a vontade de Deus. Aqueles que, ao contrário disso, se humilham diante do Senhor, esses são aqueles que agradam ao Senhor verdadeiramente. Ok? E ele vai dizer que aquele que é sábio, então o oposto daquele que está sendo soberbo é aquele que está buscando a sabedoria. E outros versículos vão mostrar isso. Então, quando ele fala sobre a sabedoria, nesse capítulo 14 e no capítulo 16, ele vai dizer também que o conhecimento é algo fácil para todo aquele que se conduz no caminho de vida. Para todo aquele que se aproxima do Senhor,
o conhecimento é algo que lhe chega fácil, quando buscado. Obviamente, nada vem sem que nós procuremos, né? Não vamos esperar que tudo caia do céu, não é assim que as coisas funcionam. Mas quando buscamos a sabedoria, a palavra de Deus nos diz que o Senhor, ele se agrada em ensinar aqueles que são simples, aqueles que são humildes, aqueles que se colocam para aprender, ele se revela. Então, é fácil o conhecimento para aquele que está no caminho da vida. Porém, o texto diz que eles podem buscar, mas eles não encontram sabedoria se eles estiverem andando num caminho ou nos caminhos de morte. Por que isso? Porque a verdadeira sabedoria está em Deus. Então, quem está num caminho de morte não pode encontrar a verdadeira sabedoria, porque o fim deste caminho não é se encontrar com Deus, é ir à condenação eterna. Então, é um caminho que o fim não vai mostrar sabedoria, a verdadeira sabedoria. Então, as pessoas podem crescer intelectualmente, elas podem crescer na ciência humana, elas podem se achar sábios e entendidos segundo as coisas deste mundo. Porém, elas não alcançarão a verdadeira sabedoria que está em Deus, andando e trilhando caminhos de morte. Uma outra coisa importante no caminho de vida é que as pessoas que estão trilhando este caminho são pessoas ensináveis. Então depois você pode achar esse versículo que vai dizer que a pessoa que aprende é a pessoa que está num caminho de vida. O outro lado é alguém que é teimoso, que está segundo a sua estultice. E isso é a instrução que ele recebe. Então ele aprende com a sua própria teimosia, em alguns textos insubordinação, insensatez, loucura. Isso é o que guia aqueles que estão no caminho de morte. Mas os que estão no caminho de vida, eles são ensináveis, eles estão dispostos a aprender cada vez mais com Deus. Eles são aqueles que têm o coração inclinado a se arrepender também, pedir perdão, para então serem transformados. Esses estão num caminho de vida. O texto ainda vai dizer que aquele que está no caminho de vida, ele teme e se desvia do mal. Então, se eu estou num caminho de vida, eu não vou brincar com o mal. Porque aqueles que estão no caminho de morte, diz o texto que eles zombam do mal. Então, eles meio que acham que nada disso vai acontecer. Então, eles zombam do pecado. Eles brincam com o pecado, eles flertam com o pecado. Só que o que acontece quando você está brincando em meio a um lamaçal? Você vai se sujar. É impossível sair de um lamaçal limpo. Então, todos aqueles que estão num caminho de morte, eles brincam com o pecado e eles se sujam cada vez mais, porque eles acham que não vai acontecer nada. Então, o pecado não é um problema. Então, eles estão acostumados com isso e têm prazer no pecado. Agora, ao contrário disso, é ter o prazer no Senhor, ter o prazer na lei do Senhor, e por isso olhar o pecado e dizer: eu não quero praticar isso, eu não quero que isso faça parte da minha vida e eu vou me desviar de tudo aquilo que é mal. O texto ainda vai dizer que a casa daquele que é justo, daquele que está num caminho de vida, ela florescerá. O oposto a isso, a casa será desfeita ou desfalecerá no caminho de morte. Ok? Um ponto interessante aqui, para os irmãos notarem. A pessoa que está no caminho de vida, ela é satisfeita consigo mesmo. Ela é satisfeita com aquilo que ela tem. Quem está no caminho de morte só se satisfaz com os caminhos que ele trilha. Ou seja, se satisfaz pelas coisas que alcança,
mas nunca está satisfeito com quem ele verdadeiramente é. Porque ele não tem a satisfação que vem do Senhor sobre a sua vida. Ele não consegue entender verdadeiramente qual é a sua função, qual é o seu papel, e por isso ele só é um cara feliz quando ele alcança as coisas. Só que uma coisa interessante, quando ele alcança essa coisa, ele despreza essa coisa e começa a buscar o próximo item da sua lista de desejos. Então, ele, na verdade, não é feliz. Ele nunca está satisfeito. Sempre terá um novo caminho, um novo objetivo, uma nova meta a ser alcançada, e tudo aquilo que ele alcançou agora não vale mais nada. O que vale é o próximo item a ser alcançado, de forma que ele nunca será satisfeito com nada. Outra coisa, quando está em meio às pessoas, aquele que está no caminho de morte, ele muitas vezes apenas guia-se pelo que as pessoas falam. Ele aceita o que as pessoas falam. Às vezes porque acha que se ficar examinando demais, podem achar que ele está sendo do contra, ou podem achar que ele está sendo careta, ou podem achar que ele está sendo o cara fora da moda. Então ele meio que aceita essas coisas. Agora, quem está num caminho de vida, ele examina todas as coisas e observa não as palavras das pessoas, mas observa se as ações praticadas elas confirmam aquilo que a pessoa falou. Porque não adianta uma pessoa falar, não, eu sou uma pessoa bondosa. E aí aparece uma determinada oportunidade de ajudar e o que ela faz é sair de fininho e não se colocar em condições de ajudar. Então, ela não é verdadeiramente bondosa. Ela quer aparentar uma coisa e não viver isso. Então, no capítulo 16, ele começa também já a dizer algumas coisas como, que nós já falamos, que é, por exemplo, que os planos são confirmados pelo Senhor. Então, aquele que apresenta os planos ao Senhor, ele tem uma confirmação. O caso contrário disso é andar por adivinhações, é andar tentando achar o caminho certo, tentando achar um alvo para a sua vida, porque ele não tem nada confirmado. Ainda aquele que está no caminho de vida, ele tem a confiança no Senhor, e por ter essa confiança no Senhor, os seus pensamentos também são estabelecidos. Então ele pode ter uma vida coerente de forma completa, pensamentos, sentimentos, emoções, ações manifestadas. Tudo ele anda em conformidade. Estando no caminho de vida, você tem um caminho de justiça e um caminho de luz. Os caminhos de morte são caminhos de injustiça, de engano, de falsidade, de mentira, de trevas, ok? Então, um último ponto aqui para fechar essa primeira parte da aula. Aquele que está no caminho de vida, as suas palavras produzem doçura à alma do ouvinte e saúde aos ossos. O oposto disso, aquele que está no caminho de morte, diz o texto que as suas palavras são como fogo ardente, ou seja, queimam, machucam, ardem, estão para fazer o pior, né? E essas palavras normalmente causam contendas, elas causam separações entre até pessoas que são amigas, próximas, chegadas. Elas também são usadas de uma forma perversa para persuadir, que é diferente de você convencer, é meio que forçar a sua opinião. Então a pessoa age de forma a distorcer fatos e realidades para então persuadir a um caminho errado, a te levar meio que à força a escolher um caminho que não é bom
para você, ok? Então, foram vários pontos, dariam para destacar outros também, e até é interessante os irmãos voltarem ao texto, capítulo 14, capítulo 16 de Provérbios, e procurarem entender, versículo a versículo, o que representa o caminho ruim, o que representa um caminho de vida, ok? E aí a gente passa para um segundo texto. Jeremias, capítulo 21, verso 8. Então, abram suas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 21, verso 8. Nesse texto diz o seguinte: E a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Interessante. Contexto nesse capítulo ainda, contexto desse versículo. Vida seria você se entregar ao inimigo, Nabucodonosor, se humilhar e pedir que ele o levasse como um servo ou um escravo. Isso seria um caminho para a vida. O oposto a isso, o caminho de morte proposto aqui, seria permanecer na cidade que Deus deu por herança ao povo de Israel, o lugar que seria chamado a casa da sua habitação. Permanecer neste lugar seria a morte, seria condenação. Isso é muito intrigante, né? Se nós pensarmos nisso, a gente fala, mas não faz muito sentido. Estar no lugar em que Deus escolheu deveria ser a vida. E estar fora deste lugar, estar entregue ao inimigo deveria ser a morte. O que acontece nesse texto? Então, o primeiro versículo nos mostra que o rei Zedequias busca ao profeta Jeremias para que então consultasse ao Senhor na expectativa de que o Senhor operasse uma libertação maravilhosa. Só que parece que Zedequias se esqueceu de qual era o momento que eles estavam passando. Parece que ele se esqueceu das profecias que vieram antes. Parece que ele se esqueceu de que Deus opera verdadeiramente no povo que está com Deus. Nós vemos neste momento um momento de grande corrupção dentro da casa de Israel, um momento de grande idolatria, pelo qual Deus se afasta deles e diz que eles ainda seriam purificados pelo cativeiro. E que o cativeiro serviria como uma etapa para ajustar e preparar o povo de novo a voltar à verdadeira adoração, a voltar à vida com Deus. Então parece que Zedequias se esqueceu de tudo isso. E esse é um bom gancho para nós trazermos para a nossa realidade hoje. Quando nós estamos no caminho de vida, é o caminho que o Senhor coloca para nós e está conosco. Quando isso acontece, não importa o tamanho do adversário que se coloque na nossa frente. Não importa qual seja a dificuldade. Nós não temeremos, nós confiaremos no Senhor e temos a certeza que sairemos vencedores. Porque nós temos um Deus que está batalhando ao nosso favor. O caso oposto é estar nos caminhos de morte. Nós estamos distantes de Deus, longe de Deus. E neste caso, o inimigo pode ser até um inimigo fraco aos nossos olhos, pode ser até um inimigo pequeno ou uma circunstância boba que a gente diria, não, isso aí não vai me dar nenhum tipo de problema. Nós não prevaleceremos. Nós iremos escorregar, nós iremos cair, nós iremos falhar. Porque Deus não está conosco. Então nós precisamos ter essa certeza. Quando Deus dá uma direção e Ele diz, existem dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte, você precisa escolher a vida,
é para escolher estar perto de Deus. E aí as coisas, até mesmo o cativeiro, é prosperado e te abençoa. Agora, caso contrário, você pode estar no melhor da terra, no melhor da cidade, e você está sem Deus. Logo, você está sem a bênção e você não é um bem-aventurado. Ok? Terceiro e último texto dessa aula de hoje. Vou pedir aos irmãos que abram lá no Novo Testamento, na carta de Paulo escrito aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, verso 22. Então, 1 Tessalonicenses 5, verso 22. O texto diz, assim que eu achar, diz: abstende-vos de toda aparência do mal. Então, vamos voltar a alguns versículos e tendo isso em mente. Nós estamos dividindo o que é o caminho da morte e o caminho da vida. Voltando no versículo 14, vamos começar. Rogo-vos também, irmãos, que admoestei os desordeiros. Desordeiros, insubordinados, rebeldes, é tudo a mesma coisa. Ok? Caminho de vida ou caminho de morte? A desordem, a bagunça não combinam com Deus. Isso é caminho de morte. Consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Caminho de vida. Olha a característica daquele que está caminhando neste caminho. Ele consola os que estão com pouco ânimo, ele sustenta aqueles que estão mais fracos e ele tem paciência com todos. Essa é uma característica difícil, hein? Imagina, todo mundo, eu sou alguém extremamente paciente. Será que você já atingiu essa porção? Eu tenho certeza que eu não atingi ainda não. Porque ser paciente com todos é algo bastante difícil. Tem pessoas que parece que nos tentam tirar a paciência e conseguem com algumas poucas coisas, né? Mas aqueles que estão no caminho de vida, eles precisam chegar nesse ponto de ser pacientes com todas as pessoas. Continuando. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. De novo, caminho de morte, pago mal com mal. Fez mal para mim, vou fazer mal também. Esse é o caminho de morte. Caminho de vida, fez mal para mim, eu vou fazer o bem. Fez o que era errado, eu vou fazer o que é certo. Por quê? Porque o que eu estou fazendo é pagando sempre o mal com o bem, fazendo aquilo que Deus faria por nós. Ele olha para as nossas vidas e mesmo nós sendo pecadores, Ele nos perdoa e nos abençoa. Então nós também seremos abençoadores. E aqui é interessante, teve uma característica que eu falei aos irmãos na última aula, mostrando em Jesus Cristo que ele, quando foi injuriado, não injuriavam. Lembra esse texto? Então, e aí ele vai dizer que antes ele entregava tudo àquele que julga perfeitamente todas as coisas, que é o próprio Deus. Então, ao pagar o mal com o bem, eu estou entregando a Deus que julgue a minha causa e a minha peleja. E por isso esse está no caminho de vida, ok? Continuando, regozijai-vos sempre. E aí vai bater um pouco com aquilo que nós falamos das características em Provérbios. Por quê? Ele é uma pessoa que tem a alegria sempre, porque a alegria é o próprio Senhor que está sobre a sua vida. Então, independe de tudo o que está ao seu redor, independe de que fase ele está passando na vida. Ele tem uma certeza que é a salvação em Cristo Jesus, através da fé, e isso lhe traz alegria sempre. Caminho de vida, ter sempre alegria, porque a alegria está em Deus. Caminho de morte, eu sou levado por sentimentos transitórios. Então, ora eu estou feliz, ora eu estou triste, ora eu estou em paz, ora eu estou tremendamente perturbado.
ora eu estou sendo amigável com todos, ora todos são meus inimigos. Então, são sentimentos transitórios e opostos. E fica nesses altos e baixos. Só que a ideia é que nós sempre possamos estar em perfeita alegria e gozo, que faz parte da característica do reino de Deus. Caminho de vida. Próximo versículo vai dizer: orai sem cessar. Isso é vida. Vida com Deus, vida só tem quem tem relacionamento. A oração é uma das formas de se comunicar com Deus. Então, quem tem um relacionamento vivo, está num caminho de vida, ele ora sempre. E não é uma oração vazia, ele tem uma conversa com o Senhor diária. Uma conversa real com o Senhor. O oposto é um caminho de morte, em que muitas vezes eu posso orar, e eu vou orar tão somente nas horas que eu preciso que Deus me abençoe. E todos os outros momentos eu esqueço que Ele existe. Isso também é um caminho de morte. Isso também é um caminho que nós estamos tendendo a um fim ruim, porque eu não estou na presença do Senhor completamente. Então eu posso falhar, cair, tropeçar, porque eu não estou me apoiando em Jesus. Próximo versículo: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Caminho de vida. Existe a gratidão, que foi aquilo também que a gente falou em Provérbios. A pessoa, ela é satisfeita com quem ela é e com o que ela tem. Ela é grata a Deus por tudo. Caminho de morte é o cara que é ingrato para tudo. Nada está bom, nada é satisfeito, nada o satisfaz, né? Não satisfeito. Nada o satisfaz, nada completa o seu gozo. Tudo está ruim. Sempre poderia ser melhor. Esse cara está num caminho de morte. Próximo versículo: não extingais o espírito. Então, caminho de vida, eu tenho comunhão com o Espírito Santo de Deus. Ele fala, eu ouço, e ele me corrige, e eu ajusto o meu caminho para estar em concordância com o meu tutor legal, que é o Espírito Santo, o meu paráclito. Caminhos de morte, o Espírito Santo fala e eu digo assim, não. O Espírito Santo me diz, este caminho é um caminho ruim, e eu digo, eu vou seguir em frente. Então, ao momento em que eu vou negando o Espírito Santo, uma hora ele fala, então você segue o seu caminho sem a minha direção. E ele se extingue em nós. E isso é um grande problema, porque sem o Espírito Santo não existe o arrependimento, porque não existe a certeza de que nós tivemos alguma falha. Não existe quem nos convença do erro. Então, por isso nós precisamos ter o Espírito Santo sobre as nossas vidas e não extingui-lo. Aí o próximo versículo vai dizer, não desprezeis as profecias. E aí vale a profecia falada pelo profeta, mas vale também a Bíblia. A Bíblia é a grande profecia de Deus, a revelação da palavra do Senhor. Caminho de vida, ele tem prazer nessa palavra, ele não esquece da palavra de Deus, ele se esmera em conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Caminhos de morte, ela é um livro que fica aberto ou que eu abro no domingo, se abrir no domingo. Então, se eu olhar para ela, então eu desprezo a profecia que é a própria palavra de Deus sendo enviada para a minha vida. Próximo versículo vai dizer, examinai tudo, retende o bem. Então, a pessoa que está no caminho de vida, até mesmo aquilo que eu estou falando, até mesmo a profecia de alguns profetas, você tem que olhar se ela está em concordância com a Bíblia. Está de acordo com a Bíblia? Está de acordo com a vontade de Deus? Está de acordo com aquilo que Deus falou? Amém. Isso eu vou reter. Não está. Isso eu vou lançar fora. Caminho de vida é ter sabedoria para dizer isto está correto, isso não está correto.
E tudo o que está correto eu guardo. O que não está correto eu jogo fora. Ao contrário disso, eu estou num caminho do mal, em que eu não examino nada, eu retenho qualquer coisa e vou amontoando lixo para dentro de mim. Vou amontoando coisas que não servem para nada, que não têm proveito. Isso vai entrando em mim e eu vou ficando cada vez mais sujo, por causa de coisas que eu não retive, não examinei, não olhei se eram boas ou não, mas eu aceitei e deixei entrar na minha casa, no meu coração. Okay? E aí ele chega no 22, abstende-vos de toda aparência do mal. Caminho da verdade é um caminho real, é um caminho de realidade. Não tem aparências. Ele não vem nem com aparência do bem, ele é o bem. Então ele não vem com aparência do mal, porque tudo aquilo que aparenta, isso não é real, isso não é caminho de vida. Ao contrário disso, nós temos um caminho de morte, como nós também falamos em Provérbios, é um caminho de engano, é um caminho de falsidade, é um caminho de mentira, é um caminho de aparências. Aparenta-se estar tudo bem, aparenta-se ter algum vigor, alguma coisa boa. Até foi interessante que eu lembrei um ponto que eu esqueci de falar para os irmãos. Eu tinha anotado, mas eu esqueci de falar para os irmãos. É interessante que em Provérbios vai dizer que aquele que está num caminho de morte, até o seu riso traz dor ao seu coração e a sua alegria, o fim dela é tristeza. Então, quando nós estamos falando disso, estamos falando de aparência. De repente, você tem alguma pessoa que na tua frente está rindo de todas as coisas, aparenta estar super feliz, super bem. Aí ela chega na sua casa, ele é um ser extremamente depressivo, está se sentindo solitário, está se sentindo perdido, está se sentindo triste. Por quê? Porque isso é aparência e isso é um caminho de morte. Então, nessa aula em que o tema é parece, mas não é, como discernir se o caminho é o caminho da vida, nós quisemos mostrar algumas características dentro de alguns textos bíblicos que demonstram aquilo que é vida e aquilo que é morte. Então, tomem cuidado, vejam esse vídeo, leiam os textos na íntegra e busquem tirar as suas dúvidas. O importante é que nós tenhamos sempre convicção, certeza daquilo que Deus deseja e anseia para cada um de nós. E Ele quer que nós vivamos um caminho de vida, um caminho, novo e vivo caminho, aberto por Cristo Jesus. Que os irmãos permaneçam na paz do Senhor e que o Senhor vos acrescente tudo aquilo que eu não fui capaz de comunicar nessa aula. Deus vos abençoe.